Opa, e aí, tudo bem? Peregrinos na fé, prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da vinda de Jesus. Muitos vão dizer assim, mas Jefferson, já sei qual foi a importância da vinda de Jesus. Ele veio somente para levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Não foi somente isso. Não foi somente isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio fazer muito mais. Muitas coisas que muitas vezes passam despercebidos, mas que foi importantíssimo e é tão importante nos dias de hoje e que muitas pessoas têm esquecido disso. Mas antes, eu queria pedir que você deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários, envie para aquela pessoa que você acha importante que ela receba essa mensagem. Então, não deixe de compartilhar, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, porque isso ajuda muito, faz com que essa mensagem chegue para outras pessoas. Então essa palavra que hoje nós vamos falar se encontra no livro de João. Está no livro de João, capítulo 16. Nós vamos começar a partir do versículo 16. Mas antes, eu queria que você fechasse os seus olhos, inclinasse sua cabeça, para que a gente possamos fazer uma oração para estarmos diante da presença do Senhor e aprendermos com a sua infinita sabedoria. Mas você que não puder orar, fechar seus olhos nesse momento, entre em espírito de oração juntamente conosco. Senhor Jesus, perante a tua presença, meu Pai, aqui nós nos reunimos, ó Deus, como um só corpo, Senhor, espiritual, como um único só servos, ó Deus, que buscam, meu Deus, aprender mais de Ti, que somos sedentos pela Tua sabedoria, pelo Teu discernimento, pelo Teu conhecimento. Meu Pai, fala conosco, dai-nos um coração quebrantado para ouvir e nos ensina a praticar e viver Tua palavra. Meu Pai, não viver, meu Pai, somente pela metade, mas viver ela por completo, Senhor. Senhor Jesus, vivendo, Senhor, e tendo prazer de honrar a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Só confirmando novamente, João capítulo 16, no versículo 16. Mas antes da gente iniciarmos aqui, só para poder dar o plano de fundo, para vocês entenderem o que a gente vai falar. Aqui, o Senhor Jesus, Ele fala para os seus discípulos, Ele está falando para os seus discípulos, Ele está passando orientações. Que orientações, Jefferson, Jesus estava passando nesse momento? Ele estava instruindo os seus discípulos que ia chegar um momento que eles seriam caçados, que eles seriam levados a julgamento, que eles seriam julgados, mas não de forma justa, mas seriam julgados aparentemente de forma justa e morreriam. Morreriam pelo que, Jefferson? Por servir ao único soberano Criador. E esses dias, meu povo, esses dias têm acontecido não somente naquele tempo, mas perdurando entre as épocas. Não tem sido em forma, não tem acontecido ainda de forma massiva, mas tem acontecido paulatinamente. Como assim, Jefferson? Pouco a pouco. Pouco a pouco muitas pessoas têm morrido pelo nome de Jesus, têm morrido pela obediência, têm morrido pelas características e os princípios que ela guarda, que são inegociáveis. No momento que você aprende sobre Deus, que você o aceita, que você o recebe, que você crava em sua alma a palavra dele, você começa a praticar princípios que são inegociáveis. Jefferson, que princípios são esses? O princípio da obediência, o princípio do temor, o princípio da longanimidade, o princípio de andar em retidão, o princípio de não fazer aquilo que você não quer para si mesmo, ao outro, ao próximo. Que você não quer o mal para você, você não faz para o próximo. O princípio de andar em santificação, o princípio de andar em prudência, o princípio de ter domínio próprio e muitos outros princípios que a palavra de Deus ela perdura e prega nesse tempo que ela tem vindo desde antigamente, antes de Jesus ser crucificado na cruz, até hoje, ao século 21, a qual nós estamos.
ele vem pregando e ensinando a cada um de nós que somos peregrinos. O que é peregrino, Jefferson? O que você nos chama? É aquele que começa uma caminhada e que tem o alvo chegar e concluir a sua vida em santificação. É aquela pessoa que está andando em uma jornada e tem um objetivo aonde ele quer chegar. E qual é esse objetivo? É chegar na nossa oportunidade de encontrar o nosso Salvador e chegarmos lá como homens, mulheres que viveram e praticaram a santificação. E nós somos peregrinos, nós estamos nessa jornada para poder alcançar a nossa salvação. Então, essa palavra, ela sendo introduzida, como eu estava dizendo, Jesus ele estava instruindo, ele estava dando uma missão ao pessoal, aos seus servos, dizendo: presta atenção, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer pelo meu nome, vocês vão padecer, e muitos dirão que isso será justiça. O mundo dirá que isso é justiça. Justiça por você ser perseguido, justiça por você padecer por mim, justiça por você ser caluniado, por você ser cuspido. Mas você diz: Jefferson, mas hoje você não vê ninguém sendo perseguido aqui no Brasil, você não vê ninguém aqui no Brasil sendo caluniado, você não vê ninguém aqui pisando ou maltratando. Isso, ainda aqui no Brasil, nós temos a oportunidade de falarmos da palavra de Deus, diferentemente de outros países que muitos dos nossos irmãos não conseguem dizer que são servos do Senhor. Mas eles não dizem, não é porque eles tenham medo, mas eles estão tendo sabedoria para poder não perder a vida, porque lá onde eles vivem, eles são perseguidos e quando descobertos são mortos. Em outros países, se você não negá-lo, se você não negar a Jesus, você é morto. Então o Senhor estava preparando isso, Ele estava anunciando isso aos seus discípulos, e hoje Ele vai anunciar também a nós. Ele vai nos anunciar qual a importância de nós nos permanecermos no caminho, qual foi a vinda dele aqui, qual o objetivo dele vir aqui. Não foi somente para levar sobre si os nossos pecados, ele veio também para trazer uma oportunidade de edificação, uma oportunidade de estarmos perante ele com santificação. Ele veio também nos trazer uma ajuda, a qual nós vamos ver. Então vamos seguir aqui, versículo 16. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Deus estava dizendo para os seus discípulos: um pouco e não mais me vereis, e outro pouco ver-me-eis. Ele estava dizendo aos seus discípulos: está chegando o momento em que eu já não vou estar aqui, já não vou estar ao seu lado, já não vou estar mais tendo a oportunidade de fisicamente os consolar, os ensinar, porque esse pouco tempo que aqui eu passei será finalizado fisicamente. Ele estava anunciando isso aos seus discípulos. Ele estava preparando os seus discípulos para poder viver uma vida a qual Jesus fisicamente já não estaria aqui. E ele prosseguiu dizendo: então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem vem a ser isso que nos diz? Um pouco? E não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Eu vou para o Pai? Então, preste atenção. Jesus, ele estava falando aos seus discípulos, só que os discípulos eles não estavam conseguindo interpretar, eles não estavam conseguindo entender o que Jesus estava falando. O Senhor estava falando de coisas espirituais. O Senhor estava falando não somente de coisas espirituais, mas também físicas.
Só que os discípulos não estavam tendo a capacidade, a maturidade para poder absorver. É como, exemplo, uma criança, um recém-nascido. Um recém-nascido, quando ele nasce, você não chega no momento que ele nasce, você não dá feijão, você não dá arroz, você não dá cuscuz, você não dá carne. Por que você não dá esse alimento, Jefferson? Por quê? Porque ele não consegue digerir. Aqueles discípulos, naquele momento, eles deveriam já conseguir digerir. Daqueles que tinham andado com Jesus, estava com ele, não conseguia entender aquilo que o Senhor estava passando, porque eles ainda não tinham amadurecido, não tinham conseguido interpretar. Então vamos seguindo aqui a palavra. Diz assim no versículo 17, repetindo: então alguns dos meus discípulos disseram uns para os outros: Quem vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e eu vou para o Pai. Dizia, pois, quem vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Olha o que Jesus estava falando. Isso que vocês não têm conseguido entender. Que eu estou falando a vocês que um pouco vocês vão estar aqui e me verás, e outro pouco já não me verás. E posteriormente, mais um pouco, e ver-me-eis novamente. O Senhor estava querendo dizer, vai chegar o momento da minha cessada aqui nessa terra física. Eu já não estarei habitando com vocês. Ele estava querendo dizer isso para os discípulos. E mais um pouco, eu estarei, mas não fisicamente, o ajudando. E novamente, mais um pouco, e vocês tornarão a me ver novamente. E essa segunda vinda, ele já está se referindo à vinda quando ele vem para buscar a sua noiva, quando ele vem buscar os escolhidos, aqueles que permaneceram na fé, aqueles que permaneceram na jornada, aqueles que não abriram mão da sua caminhada, que não abriram mão dos princípios, que não negaram, que não fizeram a palavra de Deus como uma ferramenta de enganação, porque são muitos aqueles que utilizam a palavra de Deus para tornar a enganar os próprios irmãos. Tem pessoas que se dizem crentes, que utilizam a própria palavra, assim como Satanás. Satanás, quando ele foi acusar Jesus no deserto, ele acusou o próprio Senhor Jesus, não foi com palavras qualquer, ele tentou utilizar da própria palavra para te enganar. Então, Jesus foi tentado através da palavra. Então, muitas vezes você olha e pensa que você vai ser acusado ou tentado com coisas que você acha que é extremamente improvável, algo que você vai encontrar rapidamente. Mas Satanás, ele usa as coisas sutis, coisas que você acha que não pode ser usada. A própria palavra pode ser usada para te destruir. Por que, Jefferson? Como? É só você pegar a palavra e recortar, fazer dela uma coxa de retalhos. Quantas são as pessoas que utilizam da palavra e pega ela e faz ela de retalho? Corta aqui, encaixa aqui e forma palavras e forma conjuntos de frases desconexas que vão salteando a Bíblia de cabo a rabo e que muitas vezes para a pessoa que não tem discernimento aquilo fica algo tão lindo, mas são ensinamentos feitos através da mente, que em vez de estar buscando ao Senhor, está tentando fazer da palavra uma armadilha, uma cilada para tragar servos e peregrinos que estão ainda novos na fé. Então o Senhor estava falando isso, estava falando que ele já não permaneceria aqui, que ele iria para a glória, mas quando ele viesse, ele viria para poder buscar o seu povo. E ele mesmo vai explicar aqui, vamos continuar.
A gente estava falando aqui, vamos só repetir o versículo 19. Versículo 18. Diziam, pois, que vem a ser esse pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Outra parte a se pontuar. E o mundo se alegrará. O mundo, esse mundo que ele está falando, são todos aqueles que conhecem, ou até mesmo não tornou a conhecer a palavra, mas que tem prazer em praticar, em viver as obras da carne. O mundo é esse. É aqueles que têm prazer em não seguir os ensinamentos de Jesus. Eles vão ter prazer em ver a morte daqueles que seguem ao Senhor, como eles tiveram prazer de ver a morte de Jesus na cruz. E não pense você que Jesus foi crucificado por aqueles que não conhecia, não. Jesus foi crucificado por causa daqueles que ele deveria ter vindo consolar. Quem crucificou Jesus foi os próprios fariseus, foi os próprios que deveriam ser eleitos a estarem com ele. Foi os próprios fariseus, conhecedores da palavra, que o condenaram à morte. E você acha muitas vezes que você vai ser condenado por uma pessoa que nunca nem te conheceu. Quem vai te perseguir, pessoal, são aqueles que estão mais próximos de vocês. São aqueles que estão mais próximos que vão te perseguir. São aqueles que deixam ser usados por Satanás. E Satanás utilizou os próprios fariseus para gritarem naquele momento que Pilatos falou: vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Os fariseus gritaram na multidão e pagaram outros para gritar: solta Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Aí Pilatos perguntou: mas este homem qual vocês me pedem para crucificar? Não tenho nenhuma acusação contra eles. Mas eles diziam: crucifica Jesus, crucifica Jesus. E aqueles que deveriam estar abraçando o Senhor, que deveriam ser servos fiéis, foram que condenou ele à morte. Então abra seus olhos. Se você tem sido realmente um servo, ou se você tem sido fariseu, conhecedor da palavra e se tornando pedra de tropeço para derrubar outros irmãos, presta atenção. Se você está fazendo isso, você está se tornando inimigo do Senhor. Porque em vez de você estar sendo uma ferramenta de utilização para a obra e crescimento do reino dos céus, você está se tornando pedra de tropeço. E você sabe que tudo aquilo que você tem praticado, você um dia se fará. Mas Jefferson, hoje eu estou vivendo na maior felicidade. Parabéns. Só que isso não vai durar. E preste atenção, esse reino, essa carne, esse corpo, ele é finito. Como assim, Jefferson? Ele vai acabar. Eu nasci, eu cresci, eu vou voltar para a terra. Mas o seu espírito, ele vai voltar para o Criador. E você espera que quando o seu espírito voltar, você tenha o que entregar perante Deus. Porque ninguém vai escapar de estar perante o soberano Deus e mostrar suas obras. Ninguém. Você pode ser o mais rico, o mais pobre, o mais bem vestido, o mais feio. Você pode ser o mais belo entre todos, o mais sábio entre todos da terra. Mas mesmo assim, quando chegar perante Deus, todos serão iguais e serão julgados segundo o seu proceder. E o princípios vai ser cobrado. Os ensinamentos de Jesus vai ser cobrado. E ai daqueles que não viveu segundo a palavra de Deus. Porque lá não há como você pagar ou como você comprar a sua salvação. Quem vai falar mais alto são os seus frutos, são as suas obras. Tá me entendendo? São as suas obras, meu irmão, meu peregrino. Então vamos seguindo aqui. Versículo 21. Não, versículo 20, para concluir. Em verdade, eu vos digo
que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor está dizendo: vocês vão chorar, vão ficar tristes, meus servos, mas a sua tristeza vai se tornar em alegria. Prosseguindo, ele diz, 21: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascer um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então olha aí, o Senhor comparou a vinda dele como a um parto. Quando a mãe está próxima a dar um parto, dar à luz, ela está ali no sofrimento, ela está ali com dores, com cólicas extremas, está ali sentindo dores, e ali ela não sente alegria, ela não sente prazer, ela só sente dor, as contrações vão aumentando, mas no momento em que o filho é entregue em seus braços, aquela dor que ela sentiu por horas ou por um dia inteiro, aquela dor se torna insignificante perante o prazer de ter seu filho em seus braços. Jesus comparou a vinda dele assim: aqui nessa terra nós vamos passar por aflições, mas no momento em que nós chegarmos perante ele, no dia da nossa apresentação, sim, Jefferson, a gente tem uma apresentação, claro, você vai ter um dia preparado especialmente para você, peregrino na fé, homem e mulher de Deus. Nós vamos ter um dia especial para nos apresentarmos perante o nosso noivo, e para muitos vai ser alegria, como para mim vai ser um prazer imenso me apresentar perante o meu único e suficiente Salvador, ter as minhas mãos mostrar os meus frutos. Isso será o meu maior prazer, enquanto para muitos será o seu pior dia. Por que, Jefferson? Porque vai ser o dia que eles só olharão para as mãos dele e vai dizer: eu tive riqueza, eu tive glória, eu tive honra. Eu não tive riqueza, não tive glória, não tive honra. Fiz o que eu quis, fiz aquilo que eu achava que era certo, pisei em outras pessoas, maltratei, não vivi a palavra, não dei ouvidos ao Senhor, e aqui estou eu, o que eu vou apresentar. É pesado, né, meu irmão? Pesado. Então, se você tem ouvido a palavra, se você tem recebido esse ensinamento: Jefferson, mas minhas mãos estão vazias, ainda há tempo? Claro, há tempo para começar hoje, para começar agora, para você mudar o que você não tinha mudado, para poder transformar aquilo que você não transformou. Mas Jefferson, não tenho força. Comece com um passo. Eu não estou pedindo para você escalar uma montanha, eu estou pedindo um passo. Qual o passo, Jefferson? Se renda a Jesus, faça uma oração quando terminar essa palavra, peça a Deus perdão, peça a Deus ajuda, peça a Deus que te dê forças, um passo de cada vez. E quando você for dando cada passo, orando, suplicando, quando você começar a andar no caminho do Senhor Jesus, procure uma igreja. Eu não estou aqui falando de qualquer denominação. Procure uma igreja que prega o ensinamento, que prega a palavra, e preste atenção, que prega a palavra, não retalho. Não se esqueça, os fariseus que condenaram a Jesus, eles conheciam a palavra, e mesmo assim eles os condenaram. Por quê? Porque eles viviam a palavra cortada, eles viviam a palavra pela metade, eles só comiam a metade da comida, aquilo que não era saboroso, aquilo que era legumes, aquilo que o corpo dele não gostava, eles não comiam, eles deixavam de lado e só praticavam metade da palavra. A palavra não nasceu, a palavra não foi escrita para você viver metade dela. A palavra foi escrita para você viver por inteiro. Mas você diz: Jefferson, mas dói ser fiel, dói andar em obediência, dói. Mas no momento que você começa a andar na palavra, e você começa a comer esse alimento que aparentemente você diz que é ruim, com o tempo você vai ver os benefícios. Tem benefícios? Tem. Você se torna mais próximo do Senhor, você alcança a sabedoria, você alcança os benefícios de andar em uma conduta de santificação. Deus, ele está pronto cada vez mais a te ensinar, a abrir mais, a te entregar mais da santidade dele.
É igual comida, os legumes. Uma criança, ela não quer comer legumes. Mas como é que um pai, uma mãe orienta? Um pai diz como é importante. E se mesmo assim ela não quiser comer, o pai incentiva ela a comer através do exemplo. E o exemplo nós temos, Jesus. Jesus foi o exemplo. Nós vamos aqui continuar. Então o Senhor, Ele mostrou e disse que eles estariam tristes, mas também se alegrariam. E nós seguimos aqui, versículo 22. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha o que Jesus estava dizendo. Nesse momento que eu estou falando para vocês agora, vocês estão tristes. Por quê? Por que aqueles discípulos estavam tristes? Porque eles iam perder o próprio Senhor Jesus. Iam perder o seu alicerce. Mas o Senhor estava dizendo, vocês estão tristes, mas essa tristeza não vai perdurar. Por que, Jefferson? Por que aquela tristeza não perdurou naqueles discípulos? Porque agora eu vou te dar a resposta do início do vídeo. O Senhor não veio somente para levar sobre si os nossos pecados. Ele veio também para entregar um presente, a qual você tem, a qual eu tenho. Eu tenho um presente de Deus, Jefferson? Ele anda contigo desde o seu nascimento. O Senhor, Ele te entregou um presente tão maravilhoso chamado Espírito Santo. Espírito Santo foi um presente? Foi. Ele disse, eu vou para o Pai, mas os entregarei o Consolador. Eu te entregarei um intercessor, aquele que estará ao seu lado para interceder contigo em oração, para que a tua oração chegue até mim. Chegue até quem? A Jesus. Então você tem um Consolador, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te dá o discernimento. O Espírito Santo é quem te direciona para o caminho da palavra. O Espírito Santo que faz você mais sensível à voz de Deus. O Espírito Santo é que te fortalece quando o seu corpo físico não tem mais força. É o Espírito Santo que te dá paz em meio à guerra. Em meio você está em meio a um deserto. É o Espírito Santo que faz você deitar no meio do deserto, aonde não há água, aonde não há árvores, aonde não há plantas, e deitar no meio do deserto e ter o melhor sono do que a melhor cama que você poderia comprar. É o Espírito Santo que faz você velejar em meio a tempestades e não desistir. É você velejar entre tempestades e ter o prazer de velejar por ela, porque você sabe que com o Espírito Santo e com a tempestade você manifestará a glória de Deus em sua vida. Jefferson, é isso? É isso. Então vamos seguindo aqui no versículo 23. Diz assim, ninguém naquele dia nada me perguntareis. O Senhor estava dizendo, naquele dia nada vocês vão me perguntar mais. Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao meu Pai, Ele vos-lo-á concederá em meu nome. Então olha o que Jesus estava dizendo. Se vocês me pedirem algo através do meu Pai, quem é o meu Pai? É Deus. Se vocês me pedirem alguma coisa ao meu Pai, Ele vos dará. Mas o Senhor não entrega bênçãos dessa forma a qualquer pessoa. Ele estava dando essa oportunidade de dizer, peçam o que quiserem, e o meu Pai vos concederá. Mas há um adentro aí intrínseco nessa palavra. Não é qualquer pessoa. Ele estava falando para os discípulos. O que é que significava discípulos, Jefferson? Aqueles que seguiam, aqueles que obedeciam, aqueles que viviam. Mas Jefferson, nos discípulos tinha traidores. Tinha homens que traíram ao Senhor. Foi isso. Isso também já serve para trazer a sua atenção. Não significa porque você conhece a palavra, que você conhece os princípios, isso vai te tornar santo até a vinda de Jesus. Você vai precisar vigiar. Você, por mais que conheça a palavra, você vai ter que ter dentro de ti a humildade de sempre buscar, conhecer, aprender, se desenvolver espiritualmente
e fisicamente. Porque Judas, que foi um dos traidores, ele traiu Jesus por causa de moedas. E depois ele se arrependeu amargamente e tirou a sua própria vida por causa disso. Judas, aparentemente, porque eu não estou aqui para condenar e nem julgar, mas aparentemente, com os registros que tem, Judas, por ter se suicidado, por causa de ter entregado Jesus, ele teve tanta amargura que ele se suicidou. Ele perdeu a salvação. Jefferson, se eu me suicidar, eu perco a minha salvação? Sim. É como se você estivesse num jogo. Eu dou exemplo de jogos, gente, porque é muito mais fácil, é mais palpável para vocês entenderem. É como se você estivesse na fase 1 e você pegasse um atalho e pulasse todo o jogo e fosse para o final e conquistasse a melhor medalha. Nada mais é do que isso. O suicídio é como você quisesse pular o início da sua peregrinação e ir direto para o final. E quando você faz isso, você se torna, como Deus disse, você se torna inapto, você se torna excluído, você se torna algo que Deus abomina. Aqueles que querem pular o seu processo, aqueles que querem fugir, aqueles que querem arranjar um meio de fazer com que eles enganem a Deus. E Deus não aceita isso. Por isso que ele disse que todos aqueles que se suicidam não são dignos do meu reino. Porque eles tentaram pular o processo, tentaram pular o progresso, a peregrinação. E todos têm que passar por isso. Todos, Jefferson, todos. Todos que estão nessa terra estão peregrinando. Alguns estão já com sua visão clara e sabem que a peregrinação delas são para que elas possam cada dia mais crescer espiritualmente e expandir sua vida. Pode conquistar bens aqui nessa terra, Jefferson? Pode, mas o alvo dela não é esse reino. É como o próprio Jesus disse: vós não pertenceis a este mundo. O seu reino, esse reino ao qual nós estamos esperando, não é dessa terra. Mas isso não significa, porque esse reino nosso não é dessa terra, que você não pode ser bem-aventurado aqui. E gente tem essa mentalidade: não, porque meu reino, o reino qual eu estou seguindo a meu Deus é de outro mundo, é de outro planeta, exemplo, né? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem, é de outro planeta. Eu não preciso alcançar bens aqui, eu não preciso ter uma prosperidade, eu não preciso ter uma família, eu não preciso ter dinheiro. Que é isso, gente? Que mentalidade medíocre é essa? Significa que você, para servir ao Senhor, você não pode alcançar as bênçãos que Ele deixou na palavra, as bem-aventuranças, ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito aonde colocar a sua mão, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua amassadeira, bendito os teus bens, bendito os teus filhos, bendito as tuas plantas, os teu gado. Você só quer mesmo alcançar a salvação, você não quer manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, porque no momento que você é abençoado e que serve a Deus, você manifesta a glória de Deus nessa terra. Não tem essa mentalidade de que só precisa alcançar a salvação e tá bom. A salvação é o mais importante? É, mas manifeste a glória, tenha prazer em glorificar o nome de Deus, porque no momento que você glorifica através da sua vida a Deus, você converte muitos que não acreditavam em Deus através do seu testemunho. Então vamos seguindo aqui. Então o Senhor disse no versículo 23, novamente: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao meu Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então o Senhor estava dizendo: ó, até agora vocês não têm me pedido nada, mas eu te digo, peçam, que eu vos concederei. O Senhor estava dizendo: ó, eu vim aqui nessa terra para trazer, não somente arrancar de ti as suas dores, mas entregar o Consolador, te entregar aquele que vai te ajudar, vai ser o seu GPS, que vai me trazer
até mim, o Espírito Santo vai ser o GPS que auxiliará na sua jornada e que focará e apontará sempre para Deus. O Espírito Santo, ele foi entregue. Então Jesus, ele não veio somente para levar as pisaduras, as nossas dores, a nossa angústia. Ele veio também para entregar uma ferramenta fundamental, uma ferramenta a qual nenhum outro ser conseguiria entregar senão Ele, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, para podermos nós estarmos preparados, para que nós possamos sempre focar e ir para o alvo, que é Ele. Então Ele veio entregar o Espírito Santo, aquele que nos ajudaria a alcançar, como peregrinos, alcançar a nossa jornada, o nosso ponto final. Jefferson, ponto final, para mim é muito assim difícil de entender. Então, a sua meta, o seu objetivo, a sua conquista. Porque ponto final muitos entendem de forma errada, como final, algo finito. Mas então é a sua meta, o início da verdadeira jornada, que é a vida eterna. Então, pessoal, a palavra de Deus que Deus tinha para nos entregar a essa hoje, Ele estava pronto a nos ensinar aqui. E que você faça. O que é que eu faço com essa palavra, Jefferson? Absorve e pratica. Não se torne um obeso espiritual. O que é uma pessoa obesa espiritual? É aquela que só ouve e não pratica. Não adianta você somente ouvir. Não adianta. Então vamos fazer uma oração e falar com Deus. Pedir para que Ele nos ensine a viver a palavra dele. Senhor Jesus, meu Deus, diante da Tua presença, Pai, nós Te colocamos novamente, Pai, diante de Ti, para apresentar a nossa vida, Jesus. E Te pedimos, Pai, nos ensina a viver a Tua palavra, nos ensina a praticar os Teus ensinamentos, nos ensina, meu Pai, a andar em obediência, em santificação. Abre os nossos, meu Pai, olhos espirituais, ouvidos espirituais, nos dá um coração sensível para interpretar e viver a Tua palavra. Meu Deus, Tu és o nosso eterno juiz, o nosso eterno, meu Pai, advogado. Graças nós Te damos pelo Consolador, pelo Espírito Santo, pela salvação que o Senhor nos desse ao vir a esta terra e por nos ter dado a oportunidade da salvação e da promessa de alcançarmos, meu Pai, o Teu reino, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe os meus irmãos. Meu Deus, que eles venham ser fortalecidos agora, que eles sejam alcançados, meu Pai. E aqueles que estavam fracos e tristes, meu Pai, a partir de hoje, sejam fortalecidos na presença do Senhor. E que eles tenham, meu Pai, força e ânimo para poder mudar, Senhor Jesus, a caminhada, o caminho que estava errado e voltar para a jornada, meu Pai, a qual o Senhor entregou a cada um deles. Eu os entrego, meu Pai, em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Amém. Glória a Deus.